Yes! Sexta-feira, neste caso, dia 17 de setembro do ano da graça de 2021. O meu nome é Camilo Lourenço, isso você já sabe, e esta é a Cor do Dinheiro na sua versão diária, isto é, matinal. Como sabe, todos os dias de manhã, às 8 da manhã, com raríssimas exceções, nós estamos aqui em direto para comentar a atualidade política e económica. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero dizer que este fim de semana voltaremos a ter Desejo Imediato, será com a doutora Alexandra Nunes e o programa irá para o ar amanhã. Segundo ponto, com muita probabilidade teremos também um Deals on Wheels. E terceiro ponto, não esquecer que este canal tem uma parceria, honrosa parceria, com a Prozis, e quando você for ao site fazer compras, na saída escrever lá Camilo, no cupom promocional, tem um desconto de 10%. Fora as promoções semanais que nós divulgamos aqui regularmente. Bom, feito este disclosure, vamos então à edição de hoje, onde eu procurarei matar alguns dos assuntos que ficaram agendados para esta semana e que infelizmente não pude tratar. Bom, primeiro ponto, período antes da ordem do dia, como sempre. Já agora só uma coisa, se sair de casa de manhã, não se esqueça de estar um ventinho um bocadinho fresquito, já cheira a outono, e ao final da tarde a mesma coisa. Portanto, esteja alerta, embora durante o dia, como sabe, a amplitude térmica é muito grande. Então, o que é que temos no período de ordem do dia? Em primeiro lugar, Portugal passou a ser o país do mundo que está em melhor posição do ponto de vista de vacinação. Ora, isto, não, mas literalmente, percebe? Literalmente. Anda ali a alternar com um daqueles países dos Emirados entre o primeiro e o segundo lugar. Bom, para mim, ser o primeiro ou o segundo aqui é irrelevante. O que é fundamental perceber aqui? Primeiro, que nós partimos de uma posição muitíssimo desfavorável. Faça um exercício, vá fazer uma pesquisazinha, basta ir ao Google e pesquisa aqui há 3 ou 4 meses e você vai perceber em que lugar nós estávamos. Aliás, recua um bocadinho mais, 4, 5 meses e vá ver a posição em que estávamos. Segundo, isto foi feito num tempo recorde, ok? Num tempo recorde. Terceiro ponto, você nunca ouviu o vice-almirante Gouveia e Melo reivindicar aquele choradinho habitual do português muito mau gestor, que é, eu não tenho massa para fazer isto e eu não tenho pessoal para fazer aquilo. Bom, isto significa que tudo foi feito com a prata da casa, nomeadamente recursos humanos e também em tutu. Bem, você também não ouviu o vice-almirante Gouveia e Melo dizer vou prometer isto, vou fazer aquilo. Não. Lançou mãos à obra e com aquilo que é subejamente conhecido, a qualidade da logística dos militares, fez o que nós conhecemos. Inclusive, e isto é que é de realçar, com os recursos humanos do próprio Estado. Neste caso, do Serviço Nacional de Saúde. Get it? Então vamos lá. Como você sabe, sistematicamente, à esquerda e à direita, quando se chega ao Estado, a tendência é dizer isto não serve, aquilo não serve, é preciso uma coisa nova, é preciso mais gente e o diabo 4. Não é preciso. É preciso é ter os skills para fazer as coisas. E sabe qual é que foi a vantagem aqui? É que se despolitiza o processo. Porque se você tivesse aqui sindicatos pelo meio, tivesse os lobbies da administração pública e os lobbies da política, você estava lixado. Desculpa a expressão. Portanto, este senhor consegue fazer este trabalho magnífico, que não tem comparação no mundo, percebe, com os mesmos recursos e a prata da casa. Isto só merece uma grande salva de palmas. Mas, eu sei que o Sr. Presidente da República já condecorou o Henrique. Se calhar, valia a pena pensar em mais alguma condecoração, porque ele merece muito mais do que alguns meninos que depois aparecem ali naquelas celebrações para receber as mais altas comendas do Estado e muitas vezes por critérios meramente políticos e de oportunidade. Ok?
Bom, havemos de voltar a isto, porque você não sei se reparou, mas ontem na reunião do Infarmed, que, enfim, já estamos na fase final da pandemia, mas atenção, olha que o final do efeito da vacina pode coincidir com o Natal e tal. A malta gosta de fazer elucubrações mentais por aí mais alguma coisa e, em vez de fazer informação, faz estilo, deixa-me lá assustar a malta e coisas do género. Bom, mas não sei se reparou, quando o Gouveia Melo fez o seu discurso, disse, bom, uma terceira dose, já lá está 1 milhão de vacinas. Está a ver como é que se prepara as coisas? Está a ver como é que se planifica as coisas? Está a ver o que é logística? Percebe? E planeamento é isto. Militares sabem fazer isto. Pensei muito bem o que se quer dizer, porque tinham em casa. Por acaso era meu pai. Bom, ponto seguinte. Ainda esta história das vacinas, você vai ver que, primeiro, ainda muita água vai correr sobre os fontes. E você vai ver que nós vamos ter aqui algum meio disto tudo, alguma intromissão política, porque o pessoal vai querer colher os louros disto. Eu vou só recordar uma coisa. Recuo uns meses até ao tempo do maluco que lá estava, ok? Do tontinho que lá estava, que é para não soar insulto, porque não pretendo isso, e depois faço a comparação, está a ver? É a diferença entre meter a ideologia idiota à frente de tudo e meter as mãos na massa, percebe? É só isto, a diferença é só esta. Bem, ponto seguinte, há só um pormenor. Está a ver como é que é possível passar do último ou quase do último ou do meio da tabela, se você quiser, a uma certa altura, estamos a meio da tabela, cá para cima? Está a ver como é que foi possível fazer isto em tão poucos meses? Então, se é possível fazer aqui, era bom que nós pensássemos que é possível fazer noutras áreas do país também, em que é precisar de reforma e que alguém com eles no sítio ponha as mãos na massa. Bom, segundo ponto, a classificação dos funcionários públicos. Há espectadores que me andam a chegar o juiz há mais de uma semana a dizer assim, olha, apareceu uma notícia, algures, eu sinceramente fui ver ontem só e não tinha visto, peço desculpa, não tinha visto, mas houve espectadores que me chatearam o juízo com isto, entre aspas, chatearam, durante 2 semanas. Houve um colega seu que escreveu um artigo a dizer que o Estado estava a subavaliar o número de funcionários públicos. Eu não acreditei nisto, mas não acreditei. E então, o que é que aconteceu? Fui ver o artigo diz basicamente isto. Eu não sei se depois corresponde tudo à história como foi contado, mas já lá vou. O Estado pegou numa série de funcionários que contratou, sobretudo nos últimos meses, e classificou-os como funcionários do setor privado. Porquê? Porque o critério é este. Eles fazem funções em que estão em concorrência com o setor privado. Portanto, são funcionários. Esta gente adora trafolhice. Primeira pergunta, quem é que paga esses funcionários? É o setor privado? Não é, pois não, é você. Então, se é você que paga, qual é a lata para estar a fazer esta classificação? Vão para o raio que os parta. Não, desculpe, não posso dizer melhor, vão para o raio que os parta. Bem, agora veja isto. Você já me ouviu aqui falar do brutal aumento do número de funcionários públicos. Bom, em cima disto, você tinha que somar este. Está a perceber porque é que o emprego está a portar tão bem, não é? O Sr. Ministro da Economia, porque eu tenho muito apreço pessoal e que se deleita nos últimos meses a fazer os maiores elogios ao Governo por causa do crescimento do emprego, devia olhar para isto. E, sobretudo, devia ter um bocado de vergonha. Isto é uma coisa impensável. Eu só espero que o Conselho de Finanças Públicas tenha feito um trabalho notável a todos os níveis. Ainda ontem, a Nazaré Costa Cabral fez uma coisa brutal, que foi dizer ao Governo para ter juízo em matéria de despesa. Get real. Bom, já lá vamos. E agora veja. Só espero que o Conselho de Finanças Públicas olhe para isto e chame os devidos nomes a esta marmelada. Bom, então, eu acho que foi este o último ponto do Pedro Jornal do dia. Não! Sei de fonte segura que dentro do PS há muita gente preocupada, inclusive o próprio Primeiro-Ministro, não é? O Primeiro-Ministro é o secretário-geral do PS, naturalmente, não é? Que há divisão entre duas pessoas. Eu agora vou ali e prometo uma maternidade em Coimbra. Eu venho cá como secretário-geral do PS? Não, eu estou em campanha eleitoral. Mas espera aí, quem é que promete maternidades? É o Primeiro-Ministro ou o secretário-geral do PS? É o Primeiro-Ministro. Está a ver esta pouca vergonha, não é? Bom, é das poucas coisas onde estou de Rui Rio a acertar nos últimos tempos. Mas enfim. O Primeiro-Ministro está tão preocupado, ou melhor, o secretário-geral do PS, ou melhor, o Primeiro-Ministro está tão preocupado com algumas câmaras, quando o PS corre o risco de perder, que andam para aí todos numa fona dentro do Governo, a mobilizar tudo e mais alguma coisa para fazer campanha eleitoral porca, percebe? Uma delas é a história da maternidade. Bem, eu só espero que a malta abra os olhos, percebe? Não é por ser PS. Se fosse o PS, eu diria aqui exatamente a mesma coisa. Como o pessoal se recorda, em tempos idos, que eu já faço, em opinião, há mais de 20 anos, 25 anos,
Quando o PST lá estava e fazia estas coisas, eu criticava. E quando o PST para lá voltar e fizer estas idiotices, eu também as critiquei. Isto é um nojo, não tem outra expressão. Portanto, abra os olhos, de um dia 26, alguém tem que ser punido por estas parafusos. Bom, então vamos lá. Eu ia começar hoje pela folga. Pela folga, isto é um país de folgas, percebe? Quando o pau vem em volta, folgam as costas, costuma-se dizer, não é? Bem, então, mas antes de irmos a isso, hoje de manhã abro o meu jornal e dou conta de uma notícia que eu já lhe tinha dito aqui, que provavelmente ia acontecer. Então qual é essa notícia? O novo banco tinha direito, porque está escrito no contrato celebrado com o Estado é você e eu e todos, a 429 milhões de euros de transferência do Fundo de Resolução para o novo banco. Você dirá, os bandidos, eu não quero saber de conversa eleitoral. A gente assinou, o Estado, e portanto está assinado, tem de ser cumprido. Quem é que assinou? Não fui você, não eu, mas foi António Costa e Mário Centeno, ok? Em novembro de 2017. Está lá a conferência de imprensa em que o Primeiro-Ministro declarou publicamente que não ia haver custos para os contribuintes. E o Mário Centeno também. Agora estão todos desmemoriados a contar histórias. Bom, então o que é assim? 429 milhões de euros. O Fundo de Resolução, que nisto resolveu ser um lamba-botas do Governo, transferiu 317. E disse, não transferimos o resto, porque aqui há umas dúvidas quanto às contas, não há dúvidas nenhumas, percebe? Quem lidera o Fundo de Resolução sabe perfeitamente que não há dúvidas nenhumas. Eu nem sequer tenho conta do Novo Banco, o Novo Banco não me paga, não tenho qualquer avença com o Novo Banco, isto fica aqui feita a declaração de interesses. Mas o justo é devido. Bom, a César, o que é de César? Bem, o novo banco, o Estado transferiu 317 milhões e disse, estão aqui 112 que a gente não paga. E o novo banco, não sei quanto, é que a gente vai meter isto em tribunal. Não, metam lá em tribunal e não sei. E meteu em tribunal. O que é que fez o Tribunal da Relação? Disse que o novo banco tem razão. Portanto, aquele dinheiro que não foi transferido, 112 milhões de euros, vai mesmo ser transferido. Mas sabe o que é que disse o Tribunal da Relação? Então ouça, como se diz lá em cima no Norte. Então é assim, o juiz do Tribunal da Relação, entre aspas, está no meu jornal a notícia, ok? Acordam em julgar procedente o recurso, procedente, não é improcedente, procedente, dá razão ao novo banco, e em revogar a decisão recorrida, ordenando-se a devolução do processo ao Tribunal recorrido para prosseguimento normal da lide, com prolação de outro despacho que não seja de rejeição liminar da providência. Bem, o que é que isto quer dizer? Deixa-me só pegar aqui na coisa. Deixa-me lá ir aqui. Bem, e então, o que é que isto significa? Significa que o novo banco vai ter direito aos 112 milhões de euros. Bem, chegados aqui, você... Quais eram as dúvidas do Fundo de Resolução? Era relativamente ao aumento em 2019 dos ativos ponderados pelo risco. Bom, não interessa. O que é que isto interessa? O novo banco vai ter direito aos 112 milhões de euros que o Governo mandou congelar, o Fundo de Resolução. Agora veja, o Governo não sabia disto. Não sabia que existia um elevadíssimo risco de perder esta causa. Claro que sabia. Então a pergunta que você deve estar a fazer, porque é que fez isto? Olha, por uma razão muito simples, que é para depois vir dizer ao Bloco de Esquerda e ao PCP e aos portugueses, nós estamos aqui a defender o interesse público do contribuinte, nós até não queríamos pagar 112 milhões de euros, mas o Tribunal mandou pagar. É claro que pelo meio havia um risco qualquer que tribunais de vez em quando, ninguém sabe o que é que passa pela cabeça dos juízes, podiam dizer assim, não tem direito, então aí é um bónus maior para o Governo. Portanto, isto é tudo politiquice. Mas sabe o que é que você tem de pensar? Não é quando o Primeiro-Ministro vier dizer não, foi o Tribunal que mandou pagar, você diga assim, o Tribunal mandou pagar porque você que está aí, com o seu dedinho, assinou o contrato com os acionistas do novo banco, os novos, percebe? Quando lhe vierem com essa treta, diga assim, você e o Mário Centeno estiveram lá e assinaram aquela marmelada, ok? E diga assim, olha, e foi você que prometeu naquela conferência de imprensa em que tinha o Mário Centeno ao seu lado que isto não ia sair do bolso do contribuinte. Remember, não se esqueça disto, é que nós portugueses temos o hábito de ter a memória curta. Mas é bom que não haja nestas coisas, ok? Então vamos lá seguir para o ponto seguinte e vamos mesmo diretamente para a questão orçamental. Eu ontem estava posto em meu sossego a analisar o relatório da União Europeia e de repente ouço, tunga, cai assim na coisa.
O governo tem uma folga para 2022. Eu, peraí, que folga? Mas que conversa é esta? Aí diz o CFP. Eu esperei pelo documento, depois vou ver a intervenção da Nazaré Costa Cabral e os dados e tal. Bem, então é assim. O governo tinha previsto para 2022 um déficit de 3,2%. E tinha previsto para este ano um déficit de 4,5%. O déficit de 4,5% este ano deve passar para 4,2%. E o déficit de 3,2% no outro ano, no próximo ano, deve passar para 2,4%. Se o governo não espetar aqui mais despesa. Ou seja, e se as políticas, aquilo que se chama políticas invariantes, se as outras coisas não mudarem. E isto é baseado na revisão do crescimento económico em alta por parte do Conselho de Finanças Públicas. Bem, a primeira coisa que eu pensei, é claro que você pode dizer, isto tudo são previsões, portanto imagine que o crescimento económico não vai ser de 4,7% este ano, e vai ser de 3,3% como o Governo havia previsto em março deste ano. Percebe? Portanto, como o crescimento económico é maior, a receita fiscal é maior. Primeiro ponto, esta folga só vai acontecer porque o crescimento económico é mais elevado do que se pensava do que ia ser. Primeiro ponto, isto é pensável, não é facto. Segundo, é provável que aconteça, é muito provável. Como a Nazaré Costa Cabral explicou ontem, o que aqui está em causa é, isto melhorou muito, a economia está a correr melhor agora porque, entretanto, a vacinação funcionou, os riscos de ter uma nova vaga são menores e, portanto, salvo algumas coisas de última hora surpreendentes, este é o cenário. Bem, primeira coisa, é sempre um se. Segunda coisa, pode mesmo acontecer? Pode. E eu até acho que vai acontecer. Bem, agora a questão é esta. A primeira coisa que eu vi quando olhei para aquilo foi folga. Eu ouvi os jornais a falar em folga. Vamos lá ver se a gente percebe o que é uma folga. Uma folga é, nós estávamos a contar que tínhamos que ficar aqui à pele. Mas afinal, isto vai correr melhor e, portanto, eu vou ficar com uma margenzinha. Margenzinha? Só para você ter uma ideia. Esta margenzinha, contabilizada em tutu, quer dizer 1.800 milhões de euros. Mais coisa, menos coisa. Pode variar entre 1.750 e 1.800 milhões de euros. Isto é muita massa. São mais do que 2 pontos percentuais do IVA de aumento num ano. Bom, pergunta. Isto é mesmo uma folga? Vamos lá ver se a gente se entende. É que, normalmente, os políticos, uma parte da comunicação social e uma parte dos analistas têm a mania de chamar de cada vez que alguma coisa corre melhor, folga. Desculpe, folga. Você deve a credores internos e externos mais do que o que a economia produz num ano. Mais 33%. E você acha que tem folga? É como você dizer a um indivíduo desempregado que está cheio de dívidas, recebeste ali uma herançazinha que não estavas a contar, e tu tens uma folga? Não, esse gajo está pendurado. Percebe? E como tem uma dívida brutal, o que você tem de dizer é assim, espera aí rapaz, antes de estourar isto num carrito, em segunda mão, pega nessa porcaria e vai lá pagar a dívida ao banco. Bem, o que eu estava à espera, como cidadão, como qualquer cidadão responsável lhe dirá, é assim, eu quando tenho uma dívida, a minha principal preocupação é pagar aquela porcaria daquela dívida, não é arrastar com a barriga, empurrar com a barriga. Bom, a primeira coisa que pensei quando vi isto foi, vocês amanhã vão ver que aquela maldinha da extrema-esquerda vai cair em cima destes tipos e vai dizer que, a folga tem que ser para aquelas exigências, não sei o quê. Olha, estourar mais dinheiro em cima do SNS e ninguém fez reforma do SNS. Aliás, eu perguntei isto ao bastonário da Ordem dos Médicos antes de ontem, no fórum das ordens profissionais organizado pela AGEAS, pela seguradora AGEAS. Ninguém se preocupa com isto, percebe? Ninguém se preocupa com a educação. Você ouviu a conversa do Ministro da Educação esta semana? Não, olha, era 4.570 euros na altura do Passos Coelho e agora é 6.200 euros. Ou seja, como eu lhe disse aqui, na segunda-feira, aliás, na segunda-feira, eu aposto consigo, de terça-feira, e apostei e já verifiquei, a maior parte daquela despesa com pessoal, é despesa corrente, percebe? Porque isto não resolveu nada. Bom, além de, como já expliquei aqui, quando o número de estudantes desce, obviamente o valor por cada estudante sobe. Portanto, é só mentiras, é isto, percebe? Ora, é estas medidas que você vai ouvir. Bem, não perdi tempo. Entretanto, escrevi o artigo do Jornal de Negócios para hoje, que é este o tema, e hoje de manhã estava a ver o jornal e digo assim, olha, já começaram os rapazes, quer ver? Olha, a malta da extrema-esquerda, aliás, é só olhar aqui para o público, PCP e Bloco de Esquerda,
exigem folga orçamental aplicada em medidas sociais. Partidos querem que margem do crescimento da economia deste ano seja investida em habitação, saúde e apoios sociais. Bom, este é o problema de Portugal, é que a malta não pagou a porcaria da dívida que tem, percebe? Que está elevadíssima, os tipos de agência de rating estão pelos cabelos, percebe? A Comissão Europeia está preocupadíssima connosco e nós estamos aqui a dizer que a folga vai... Qual folga? Não existe folga porra nenhuma, está a perceber? Este é que é o drama, isto é um país que vive a falar de folgas quando está endividadíssimo. Está a ver o problema? Bom, mas vamos seguir para mim, ainda nesta matéria. Porquê? Porque há aqui um pormenor no meio disto tudo. É que vem a conversa dos déficits excessivos, que a Comissão Europeia anda já a dizer há várias semanas. Olha, atenção, a gente tem que voltar a discutir isto. Para já as regras dos déficits excessivos estão suspensas para 2022. Eu vou-lhe dizer uma coisa, isto é um erro da Comissão Europeia. Porque o crescimento económico está a correr tão bem em alguns países que a Comissão já devia ter dito assim, meus senhores, não senhor, vamos antecipar, como o crescimento está melhor do que a gente pensa, vamos antecipar as regras dos déficits excessivos já para 2022. Bom, agora a pergunta é esta. Estamos a falar de uma folga que vai de 3,2% de déficit para 2,4%, certo? Isto vale 1.800 milhões de euros. Eu vou-lhe postar consigo uma coisa. E se me enganar, virei aqui dizer, primeiro, pelo menos metade desta folga vai ser usada. Ou à volta disso. Em parvoíces, que é para satisfazer a extrema-esquerda. Isto o Sr. Primeiro-Ministro vai fazer, mais o Ministro João Mãos de Tesouro. Mas eu vou apostar consigo que eles vão fazer o esforço todo para não gastar tudo e conseguir pôr o déficit abaixo de 3% no próximo ano. Ouviu aqui, ouviu? Quando você ouvir esta conversa, ouviu aqui em primeiro lugar. Qual é a jogada do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro? É depois fazerem aquele brilharete. A Comissão Europeia nem sequer recuperou já as regras dos déficits, mas nós já estamos abaixo de 3%. É isto que vão fazer. É esta jogadinha. Bom, isto tem vantagem para nós? Tem. Porque a Comissão Europeia deixa de ter argumentos para nos chatear e as agências de rating ficam um bocado mais sossegadas. E o Governo está desesperado por uma melhoria do rating. O rating teve para acontecer, como a própria Cristina Casalinho, que manda no IGCP, como confessou há poucos meses, já ouviu uma entrevista ao Sérgio Aníbal do Público. Excelente entrevista, aliás. E a Cristina Casalinho reconheceu isto. Portanto, o IGCP e o Governo estão mortinhos à espera que as agências de rating ainda melhorem o nosso rating. Agora, isto só vai acontecer se a gente conseguir fazer mais este brilharete. Portanto, você pode ter a certeza que o João Mãos de Tesoura, mais o Primeiro-Ministro, vão andar a fazer umas cedências à extrema-esquerda, mas depois vão aparecer com aquela jogadinha, nem que o João Mãos de Tesoura tenha que fazer mais cativações, sim, o João Leão, que é Ministro das Finanças, para pôr o déficit abaixo de 3%. Você vai ver se não é isto que vai acontecer. Bom, eu repito, não há folga nenhuma. Nós devíamos de pegar nos 1.800 milhões de euros de amortizar a dívida, que é, ou seja, termos um saldo orçamental mais elevado, que é para podermos amortizar a dívida. Amortizando dívida é menos despesa e menos responsabilidade que nós vamos ter pelo futuro. Quer dizer, menos impostos no futuro. Está a perceber? Esta malta não sabe o que é isso. Bom, vamos para a segunda questão de hoje. Meu Deus, já com 23 minutos. Que é o Tribunal Constitucional diz que não quer ir para Coimbra. O PSD fez uma proposta idiota aqui há um ano de tirar o Tribunal Constitucional de Lisboa. Foi jogada política. Ok? Vai para Coimbra. Assim como a jogada porca que fez o Primeiro-Ministro quando inventou que o Infarmed tinha que ir para o Porto, porque o Rui Moreira fez um estardalhaço com a história da EMA, não sei das quantas. É só políticos rasca que a gente tem nesta matéria. Bem, alguém inventou. Agora deixem-me lá, por uma questão de descentralização, tirar o Constitucional daqui para ali. Bom, eu não tenho problema nenhum com tirar o Constitucional daqui. O que eu tenho problema é com critérios políticos por trás disto, sobretudo com o eleitoralismo. Bom, mas o Tribunal Constitucional conseguiu ser tão tontinho que depois vem dar uma resposta vergonhosa. Eu nem sabia disto, descobri isto ontem porque houve um espectador que disse, você não comentou de Constitucional. E eu fui ver. Quero agradecer ao Rui, que foi a pessoa que me chamou a atenção para isto. Bom, o Tribunal Constitucional diz que é desprestigiante sair de Lisboa. Aliás, eu confesso que quando fui ver a justificação dos poucos cabelinhos que tenho ficaram em pé. Então diz assim, os juízes dizem, primeiro, que isto não contribui para a descentralização nenhuma. Eu também acho, porque aquilo é uma questão política. Mas dizem que devia haver um reforço das atribuições, da autonomia das autarquias locais, não sei das quantas, e diz que num país com uma tradição... Veja bem isto está SIC, entre aspas. Num país com uma tradição antiga de centralismo, em que os órgãos de soberania sempre tiveram a sede em Lisboa, a transferência da sede do Tribunal Constitucional contribuirá mais certamente para desprestigiar o órgão do que para criar uma nova centralidade fora da capital. Isto é inacreditável. Onde é que esta gente vive? Numa Torre de Marfim, aliás, houve dois que votaram contra isto e ainda bem. Só um pormenor. Ontem
para borrar ainda mais a pintura, o Tribunal Constitucional, como começou a ser criticado por isto, vem dizer assim, não, nós não estamos preocupados em dizer que vamos para a província. O que nós estamos preocupados é em dizer que não devemos sair da capital. Mas porquê? Uma coisa, ainda para mais, o Tribunal Constitucional decide em causa própria. Repara, isto é uma vergonha. Foi como a história quando a Troika nos obrigou a cortar salários e os juízes do Tribunal Constitucional iam pelo meio e os juízes do Tribunal Constitucional decidiram em causa própria. Isto é uma vergonha. Está a ver? Esta gente não se dá ao respeito. E isto é um tribunal. Como sabe, eu tenho muito respeito pela palavra tribunal. Mas isto é uma vergonha. Porque eles estão a falar em causa própria, deviam estar sossegadinhos. Isto é matéria de foro político. Decidir onde é que está o Tribunal Constitucional é matéria de foro político, não é do Tribunal Constitucional. E os juízes deviam abster-se de dizer isto. Sem embargo, de nós dizermos é uma tontice do Rui Rio e mais do PSD. E se o PS fizer a mesma coisa, é a mesma coisa. Como a gente já falou sobre isto a propósito do Infarmed, percebe? Bom, vamos lá ver se a gente termina isto, porque já estamos a abusar do tempo. Já agora só uma coisa, sabe onde é que está o Tribunal Constitucional Alemão? Já ouviu falar da cidade de Karlsruhe? Karlsruhe não é Bona, antiga capital, nem é Berlim, a atual capital. Não é, pois não. Pronto. É de federal. So fucking what? Não é? É a pergunta. So fucking what? Bem, vamos para a frase da semana. Então vamos lá para a frase da semana. São duas. A primeira é do Adalberto Adalberto Campos Fernandes, que é um antigo ministro da Saúde. Disse ao jornal Eco, eu era para comentar isto desde segunda-feira, não tive tempo, além de libertarmos o país das máscaras, temos de ter um orçamento libertador. Ex-ministro da Saúde. Está a criticar o orçamento do Ministério da Saúde. O que é que o Adalberto Campos Fernandes andou a fazer enquanto foi ministro da Saúde? É que as cativações e a história de baixar das 40 horas para 35, que afetou o Ministério da Saúde, foi durante a vigência do Sr. Dr. Adalberto Campos Fernandes. O que é que ele andou a fazer? Eu gosto muito do Adalberto Campos Fernandes em termos pessoais. Dou muito bem com ele. Mas não posso aceitar como analista estas brincadeiras. Isto é uma vergonha. Porque ele calou-se bem caladinho, porque estava agarrado ao cargo, não é? Quando foi ministro, e agora vem dizer isto. Desculpem lá. É preciso um bocadinho mais de tino, sinceramente, e um bocado mais de pudor. Segunda frase, que acho que é manchete do I de hoje, não consigo perceber ainda que somos radicais. E Inês Sousa Real, líder do PAN. Eu acho que ela tem razão. Não são radicais, são tontinhos. E em alguns casos são muito mal formados. Aquele cartaz que puseram ali no Marquês de Pombal, com a história da matança na Torre Bela, a dizer que eles matam tudo, percebe? Foi vergonhoso, foi criminoso. Sabe porquê? Porque aquilo foi deliberadamente para manipular as consciências das pessoas. Aquilo não foi caçado a porra nenhuma. Aquilo foi um dizimar de animais para fazer lá a central fotovoltaica. E a Inês Sousa Real e o partido dela deviam ter vergonha na cara de vir fazer coisas como aquela. E deviam ter vergonha na cara de algumas propostas vergonhosamente populistas que andam a fazer. Portanto, de facto, não são radicais, são tontinhos. Ok? Pronto. Ficamos por aqui. Não se esqueça, quero agradecer às 6.600 pessoas que estavam em direto há bocadinho, que é pedir a essas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Sabe porquê? É que aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, tenham um grande fim de semana e até segunda-feira às 8.